como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo, vendo da Atena? Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. Eu sempre poupei dinheiro, desde criança. Eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 90, comecinho de 90, 91, 92, auge da inflação, quase 2.000% de inflação ao ano. E cheguei pros meus pais, falei, e aí, eu tenho uma poupança pra comprar um carro? Porque tinha uma menina da escola que disse que tinha, sabe? Tipo, toda escola tinha aquela que era um pouco mais rica, assim. A gente era classe média, tipo, não faltava nada, mas não sobrava absolutamente nada. Era viver hoje e amanhã, vamos ver o que vai dar. Inclusive, nesse auge da inflação. E meus pais falaram, meu, cresce e aparece, meu, tem nada pra você aqui. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a guardar dinheiro com 7, 8 anos de idade. Então, eu transformei aquilo num hábito. Pô, se eu não tenho a grana pro carro, então o carro virou a minha meta. E aí, tinha o dinheiro pra comprar o carro. 18 anos, já criei uma outra meta, que era comprar um apartamento com 23, 24, quando saísse da faculdade. E aí, ali, eu já tava fazendo, né, meus investimentos. Comecei a investir com 18. Inclusive, na academia, que eu frequentava, tinha um rapaz lá que começou a falar pra mim sobre clubes de investimento. E eu falava, sério? Porque eu comecei a investir com 18, mas em previdência. E logo depois que ele falou dessa coisa dos clubes de investimento, que o dinheiro multiplicava mais depressa e tal, eu comecei a estudar. E aí coloquei, tipo, todo o dinheiro que eu tinha num fundo, que não era esse clube, era outro, porque esse clube tava fechado. Botei todo o meu dinheiro num fundo, me achando e tal. Um ano depois, eu tinha metade de todo o dinheiro que eu tinha colocado. Nossa. E assim começou a minha vida com os investimentos. Só que era algo que eu fazia pra mim por prazer, porque eu sabia aquilo que eu queria. Nunca me faltou dinheiro. Mesmo começando igual um monte de gente, eu sempre tive mais dinheiro que as pessoas ao meu redor. Seja porque eu negociava salário, porque eu fazia renda extra, porque eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Então, nunca me faltou dinheiro, muito pelo contrário, o dinheiro sobrava, sempre. E eu, dentro do mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no SBT e depois da Record, eu via que tanto pessoas que ganhavam muito, muito pouco, até pessoas que ganhavam muito, 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 existia um recorte comportamental muito semelhante, independentemente de renda. Pessoas gastavam mais do que elas podiam com coisas inúteis. Não é tipo, não era subsistência. Era brusinha, era tênis de R$600, sendo que a pessoa ganhava 600 na época. E eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar esse comportamento, porque essas pessoas, elas estão cegas. Elas estão indo por um caminho e elas não estão vendo o que tem lá na frente. Mas eu tô, porque eu via, né, como jornalista, a pirâmide etária. Eu sabia já da crise previdenciária já desde 2008. Que assim, o Brasil tava indo por um caminho muito ruim. Que em 2040, aproximadamente, a gente ia ter mais idosos do que crianças. E que a gente tava indo pra um abismo. E ninguém tava vendo. Eu me sentia meio que maluca. E aí, foi aí que eu sugeri fazer um quadro, aproveitar que tava lá no Hoje em Dia, né? O programa que eu trabalhava, né? Como repórter na Record. Sugeri um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. Falei, por que não fazer um reality de transformação pras pessoas? Pegar a gente endividada, transformar essas pessoas em investidoras em 4 semanas, um negócio bem uau, assim. E foi aí que tudo começou, porque, né, o diretor do programa falou, olha, Nath, sua ideia é tão boa, que o apresentador vai fazer. Eu acho que esse foi um momento chave, assim, sabe? Que foram esses 2 nãos que me forjaram, assim. Eu escolhi não ter ódio, não ter ranço. Todo mundo fala, hoje esse chefe... Falei, gente, eu não penso sobre isso, porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete. Não, tipo, é sua escolha. Eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento, porque ele falou pra mim, eu perguntei, por que eu não? Ele falou, porque você não é uma especialista. E o outro é. Tipo, você é só uma repórter. Mas naquele momento que ele me deu o argumento, ele também me deu uma chave. Eu falei, então eu preciso de um carimbo? Então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil. E aí eu comecei a estudar. Ganhei prêmio nacional de planejamento financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é Instituto Planejar. Comecei a estudar economia comportamental e prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei 3 anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro. E era sempre tipo, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir aquela matéria lá, nada a ver. E eu criei um projeto paralelo. Então, eu usei aquilo que eu tinha mandado, coloquei o projeto na Biblioteca Nacional, comecei a bater em todas as portas de produtoras, de emissoras, de TV a cabo, TV aberta, TV do interior, rádio, pequeno, médio, grande. Não. 3 anos de portas batendo na minha cara. Quando eu achava que tava perto, não vai. Aquela coisa começa a esfriar, a pessoa começa, tipo, a, sabe, ser mais evasiva. E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meu blog. Aí primeiro criei um blog. Peguei o nome do projeto lá,
que eu tinha colocado, né, do programa Me Poupe. Me Poupe era o projeto do programa, do reality que eu tinha criado. Não era pra ser a empresa. Falei, mas esse nome é bom, né? Tipo, eu que tinha criado e tal. Vou dar o nome desse blog de Me Poupe. Isso foi, acho, fevereiro de 2015. Quando foi junho, falei, quer saber, esse negócio de YouTube tá bombando, tinha Kéfera, Felipe Neto, e etc, tal, canais com 1 milhão de pessoas. O maior canal de finanças da época tinha 40 mil inscritos. Falei, então eu vou fazer um canal do YouTube pra mostrar pro meu chefe da TV que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer. Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube. Não era pra ser o maior canal de finanças do mundo, era pra provar pra ele, porque assim, provando pra ele, eu ia conseguir ter o meu espaço na TV que eu queria. Também não deu certo. E aí, quando foi dezembro de 2015, veio uma corretora de valores, bateu na minha porta, mandou um e-mail. Eu vi ali uma oportunidade, fiz um plano de comercial que eu nunca tinha feito na vida. Falei, não, mas eu vou fazer de conta que eu sei fazer um plano comercial e vai dar certo. E aí, fiz lá a proposta, eles aceitaram, fechei um contratinho de 1 ano. Falei, ufa, agora eu tenho 1 ano pra fazer essa merda dar certo e fazer esse negócio decolar. A galera ficou louca, acharam que eu tinha ficado maluca. Imagina, pedindo demissão, uma TV com cargo, ganhando bem, salário e tudo mais. Mas eu tava tão infeliz. E outra, pra mim, poder mudar a vida das pessoas, aconteceu algo muito fatídico que eu conto no livro também. Eu me separei em 2014. E naquela mesma semana eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E eu descobri que a maioria das mulheres que acaba se submetendo a esses relacionamentos, isso acontece por causa da dependência financeira. E naquela época, foi naquela mesma semana que a gente se separou, o meu ex chegou e falou, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista, vamos vender e cada um fica com a sua parte. Deus que me livre, tipo, aquele apartamento era a minha liberdade, era a minha vida, assim. E aí eu fui olhar, né, nos meus investimentos e eu tinha dinheiro pra comprar a parte dele. E, assim, é como se naquele momento, tudo que eu vivi, minha vida inteira, as pessoas dizendo que eu era muquirana, mão de vaca, esquisita, ET, até meu ex-marido, tipo, existia um certo bullying, assim, sabe? Falei, olha só aquilo que eu consegui, porque eu soube ir contra a manada. Mesmo as pessoas dizendo, mesmo todo mundo falando, tipo, cara, não tem preço você poder literalmente comprar a sua liberdade. E ali eu vi mulheres que, por não ter esta consciência, não ter este conhecimento, estavam presas. A mulher estava no esconderijo e eu tive que cobrir a voz dela, cobrir a face dela, não podia nem mostrar, porque se por acaso o cara reconhecesse a voz e o lugar onde ela estava, essa mulher ia ser assassinada no dia seguinte. Então, assim, nessa hora, eu percebi como os meus receios de pedir demissão eram pequenos. O que era o meu medo de não dar certo perto do que tava do outro lado. O quanto custaria pra aquela mulher a minha escolha de não fazer uma escolha difícil, sabe? E é o que eu tenho feito desde então. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? São tantos, né? E antes, né, da galera começar a falar isso só existe pra quem é rico e tal, então acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo pra quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo pra quem ganha muito dinheiro, como se aquela, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família, mas também a família. Vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso, de lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então a gente tem essa aura, assim, do tipo, primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu não posso sair dessa condição, que também não é verdade, quando você tem acesso a conhecimento, e hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça, no Me Poupe, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né, de finanças, educação financeira. Que vem crescendo, sem falar sobre empreendedorismo. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube. De matemática, geografia, corte e costura, tudo. Não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar, né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos. O problema não é nem hábitos. É o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? E você vendo da Atena? Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Não tem como. E outra, tipo, a sua cabeça, ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana, fazer conteúdos e matérias que quem tivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar colocando sangue, violência e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente
gente é levado a acreditar que só quem é ruim vence. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico, licitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá, com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você quer isso do dia pra noite, esquece.